Buenas, está na hora de mais uma aula de revisão e o assunto agora é calorimetria. A gente começa definindo duas grandezas importantes para a calorimetria. A primeira delas é a capacidade térmica, representada pela letra maiúscula C, o Czão, que é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, o calor aqui ele pode ser em calorias ou joule, tanto faz, e a variação da temperatura na unidade do sistema internacional é o Kelvin, mas o que vai aparecer de maneira mais comum aí é o grau Celsius, ok? Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo varie 1 grau Celsius, o calor perdido ou absorvido, dependendo se está aumentando ou diminuindo a temperatura. E o calor específico, que é a letra C minúsculo, Czinho, é a quantidade de calor necessária para que cada grama do corpo varia 1 grau Celsius. A capacidade térmica fala do calor necessário para o corpo inteiro e o calor específico fala para cada grama do corpo. Então, a unidade de capacidade térmica é a caloria por grau Celsius. E a unidade de calor específico é a caloria por grama grau Celsius, porque tu pode ver bem aqui que agora tem a massa dividindo o calor. Então, se diz que a capacidade térmica é uma característica do corpo, porque ela caracteriza aquele corpo com aquela massa, com aquela substância que ele é feito, e a capacidade térmica se diz que é uma característica da substância. Como tu compara massas iguais, sempre a unidade de massa, 1 grama, 1 quilo, tu acaba comparando então só as substâncias, o calor específico passa a ser então uma característica da substância, enquanto a capacidade térmica é uma característica do corpo todo. Essa fórmula aqui do calor específico, se tu reorganizar ela, tu pode escrever a famosa fórmula do Q macete, que é a quantidade de calor necessária para que um corpo de certa massa, M, com certo calor específico, varie a sua temperatura de uma certa quantidade de graus Celsius, ok? Então essa é a fórmula do Q macete, que é a fórmula que tu está mais acostumado a ver. É a mesma equação, na verdade. E ainda tem a fórmula da mudança de estado, que é o Q moleza, que é igual a M vezes L, tá? O L é o calor latente. Lembra que cada substância tem dois calores latentes, um para fusão, o outro para vaporização. O calor latente de fusão é o mesmo de solidificação, assim como o de vaporização é o mesmo de liquefação ou de condensação, certo? A unidade do calor latente é a caloria por grama. Repara que não aparece a temperatura na mudança de estado, isso é fato. Sempre que tu fornece calor para um corpo e a temperatura não varia, é porque ele está mudando de estado, certo? A temperatura jamais varia quando o corpo está mudando de estado. Isso é muito importante, é um conceito importante. Lembra daquele gráfico do calor em função da temperatura? Tu tem a temperatura no eixo vertical, tu tem o calor no eixo horizontal e aí tu tem aquele gráfico dos platôs. Fase sólida, mudança de estado aqui, fusão, fase líquida, vaporização e aí fase gasosa. Lembra desse gráfico dos platôs? Ele pode aparecer na tua prova, é importante identificar aqui os platôs, aqui as linhas horizontais são as mudanças de estado, tá certo, cara? E também lembra dos sistemas isolados. Sistemas isolados, quando dois corpos ou mais trocam calor de diferentes formas, pode ser por macete, pode ser por moleza, pode ser que tenha mudança de estado, pode ser que não tenha mudança de estado. O que importa é que se tu somar todos os calores trocados, soma tudo, essa soma aqui tem que ser igual a zero, porque como o sistema está isolado, ele não perde calor para o ambiente, nem recebe calor do ambiente. Toda a energia fica dentro do sistema. No total, o calor trocado é zero, porque um corpo recebe energia e o outro perde. Digamos assim, recebe 100 joules, o outro perde 100 joules. No fim das contas, se tu somar tudo, mais 100 joules, menos 100 joules, a soma é zero. Isso aqui é a base para tu resolver as questões de sistema isolado. Soma todos os calores trocados e iguala a zero. Voltando um pouquinho ali no calor específico, vale a pena compreender o calor específico como sendo a dificuldade oferecida por um corpo para variar sua temperatura. Ou seja, quanto maior for o calor específico de uma substância, mais difícil é variar sua temperatura, porque mais calor tu vai ter que fornecer ou retirar da substância para que a sua temperatura aumente ou diminua. Então, as substâncias com maior calor específico
são as substâncias que têm a sua temperatura variada com mais dificuldade. Exemplo, água e areia. A água é mais difícil de variar a temperatura do que a areia. Tu vai para a praia no início da manhã, a areia já está quente, mas a água ainda está fria. Quando tu sai da praia ou sai da piscina no final do dia, quando tu sai, a areia já esfriou, já saiu o sol, a areia esfriou, mas a água ainda está quente, porque a temperatura da água é mais difícil de variar. E outra coisa importante também sobre o calor específico, vale a pena dar uma revisada nas unidades, porque tem muita unidade para calor específico. A mais comum é a caloria por grama grau Celsius, mas tu também pode escrever em joules por grama grau Celsius, e aí para transformar de caloria para joule é só multiplicar por 4,2. E também tu pode escrever em joules por quilograma grau Celsius, e aí tu multiplica por 1000, certo? Daqui para cá direto, né? Daqui para cá direto é só multiplicar por 4.200, e os caminhos contrários é só dividir. Cara, eu espero que essa aula de revisão tenha te ajudado aí. Qualquer dúvida tu posta nos comentários, curte a nossa página no Facebook e acompanha os próximos conteúdos que serão postados, tá certo? Sobe na torre.